Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje você irá conhecer a história do trágico voo TAM 3054. Mas antes de irmos para a história de hoje, pedimos que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O voo da TAM 3054 ou JJ 3054 era uma rota da extinta Companhia Aérea Brasileira TAM, que ligava o Aeroporto Internacional de Porto Alegre ao Aeroporto de Congonhas em São Paulo. O voo normalmente era operado pelos modernos aviões Airbus A320 e 200. E no dia 17 de julho de 2007, a aeronave que cumpriria esse voo seria o Airbus A320-200 da companhia de matrícula Papa Romeo Mike Bravo Kilo. O comandante responsável pelo voo era Henrique CPM de Sacco, 53 anos, e o segundo comandante, Pilot Monitoring, era Kleiber Aguiar Lima, de 54 anos. Para este voo estava previsto que a delegação de futebol do Grêmio embarcasse para São Paulo, onde faria uma escala e seguiria para Goiânia, onde disputaria uma partida com o Goiás. Por ironia do destino, a direção do clube resolveu adiar a viagem de última hora, e transferiu o embarque para o dia seguinte. A aeronave, que possuía número de série 789, era equipada com dois motores IAV 2527, A5. Seu primeiro voo foi em 13 de fevereiro de 1998 e entrou em serviço um mês depois com a TACA Peru. Posteriormente, entrou na frota da Pacific Airlines. A aeronave era de propriedade da companhia turca Pegasus Airlines, antes de entrar em serviço com a TAM em dezembro de 2006. Antes da tragédia, a aeronave somava 20.000 horas de voo e 9.300 ciclos, número de pousos e decolagens somados. Após o embarque de todos os 181 passageiros, o comandante iniciou os procedimentos para início do voo. Após taxiar em solo gaúcho no final daquela amena tarde de inverno no Rio Grande do Sul, o voo TAM 3054 decolou às 17 horas e 19 minutos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, rumo a São Paulo. Com 187 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes e as asas cheias de combustível, pois no Rio Grande do Sul o ICMS era mais barato que em São Paulo. Assim, normalmente os aviões eram abastecidos com mais combustível nesses locais mais em conta de se abastecer. Pouco depois de decolar da capital gaúcha, os passageiros apreciaram as belíssimas paisagens as quais são possíveis se ver em uma decolagem de Porto Alegre. No cockpit, a tripulação recebeu autorização para a São Paulo e subir ao nível de voo 340, 34.000 pés, para desviarem de formações de nuvens que rodeavam a região. Após cerca de 30 minutos de voo, a tripulação começou os preparativos para pouso na capital paulista. Já estavam cientes de que chovia muito em São Paulo naquele momento, e estavam projetando um pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por Congonhas estar fechado. Passados 40 minutos de voo, iniciou-se a aproximação,
por as condições em Congonhas parecerem terem melhorado, a tripulação e a TAM decidiram que aquele voo iria pousar no aeroporto que estava programado. Assim se evitaria problemas como o de passageiros em conexão. A chuva durante a aproximação parecia não dar trégua, porém Congonhas continuava aberto e os pousos e decolagens aconteciam normalmente. Durante a aproximação e no momento do pouso, a chuva se mantinha, a pista estava escorregadia e antes do voo 3054 tocar o solo paulista, o aeroporto já havia sido fechado, porém foi reaberto após uma diminuição da intensidade da pista. No dia 16 de junho, um dia antes do voo 3054 pousar em Congonhas, vários pilotos declararam que a pista estava com pouca aderência e um voo da Pantanal voo 4763, que vinha de Araçatuba, acabou deslizando na pista e foi parar no gramado do aeroporto. Felizmente ninguém se feriu. Na cabine do Mike Bravo Kilo tudo certo para o pouso. A aeronave encontrava-se com falha no reversor do motor direito, entretanto segundo a fabricante poderia se operar sem um dos reversores funcionando que não haveriam problemas. Esse A320 já havia pousado em Congonhas naquele dia e com o reversor inoperante. Tudo pronto para o pouso. Pouco depois das 18 horas e 40 minutos, o voo JJ 3054 recebeu autorização da Torre Congonhas para pouso na pista 35 Lima. Até o momento do toque com a pista tudo estava normal. Era por volta das 18 horas e 48 minutos quando o jato toca a pista do aeroporto da capital paulista. Chovia muito naquele instante, o toque foi suave, porém a frenagem parecia não acontecer. Na manete esquerda foi colocada a posição de reverso, porém a manete direita que não por estar inoperante. Os freios foram acionados, porém os ground spoilers responsáveis por ajudarem na diminuição da velocidade de uma aeronave não funcionaram durante o pouso pelo fato de uma manete estar freando o avião e a outra está acelerando. Além disso, a pista estava muito escorregadia, a aeronave parecia não parar na pista. A velocidade não diminuía e pouco antes do final da pista o Mike Bravo Kilo acabou fazendo uma curva para a esquerda devido ao empuxo daquele motor ser reduzido. Infelizmente o avião não parou a tempo, cruzando a pista a uma velocidade média de 90 nós, 170 km por hora. Após várias tentativas dos pilotos pararem aquele avião, o A320 atravessou a Avenida Washington Luiz e colidiu com o prédio de carga da própria TAM, causando uma grande explosão e um incêndio de grandes proporções. Infelizmente, os 187 ocupantes do avião e outras 12 pessoas em solo, totalizando 199 vítimas, foram queimadas no fogo ocasionado pela colisão. A tragédia, a qual muitos imaginaram jamais ocorrer no aeroporto de Congonhas, aconteceu. O voo JJ 3054 tinha feito quase 200 vítimas, e acabou superando o voo Gol 1907 que aconteceu em 2006. Com isso o voo TAM 3054 se tornou o maior do Brasil. Com o combustível presente nos tanques da aeronave, o fogo cada vez se intensificava mais. Pessoas que estavam no prédio da TAM pulavam as altas janelas para tentarem se salvar do fogo. Os bombeiros chegavam a todo momento para tentar controlar as chamas e salvar alguém. Apesar disso, era quase impossível sobreviventes em meio àquele incêndio de enormes proporções. Ao lado do prédio da TAM, havia um posto de gasolina, o que alimentava ainda mais o fogo no local. O Brasil parou no instante que os telejornais noticiavam o fato. No Rio Grande do Sul, inúmeras famílias lotaram o saguão do aeroporto Salgado Filho em busca de informações, afinal 98 ocupantes eram gaúchos. A tragédia marcou o aeroporto, causou uma enorme comoção nacional,
e o presidente da República na época decretou luto oficial de 3 dias em memória das vítimas. As chamas duraram até no outro dia. Os bombeiros confirmavam que não podia haver sobreviventes dentro do avião. Já dentro do prédio alguns se salvaram, porém outros não tiveram a mesma sorte. Infelizmente acabaram sendo queimados. Casas e prédios próximos à área do acidente tiveram de serem desocupadas devido a inúmeros riscos de explosões e incêndios de maiores proporções ainda. A tragédia comoveu o país inteiro e o mundo. Ao mesmo trouxe um enorme problema para o sistema aéreo brasileiro, que a partir do desastre do voo 3054 se agravou. Desde 2006 o Brasil enfrentava um caos em todo o transporte aéreo. Após o acidente com o voo Gol 1907 se instaurou um colapso total no setor, sendo assim agravado após o acidente do voo 3054. Esse fenômeno ficou conhecido como apagão aéreo e se estendeu por mais de um ano, causando inúmeras dificuldades e incertezas aos viajantes que dependiam do transporte aéreo naquela época. Além disso, após deflagrada a crise financeira da Varig, que em poucos meses deixou de operar várias rotas domésticas e internacionais. Isso ocorreu devido à falta de aeronaves, que os credores recolheram pela falta de pagamento. Assim, se deu enorme impacto nas outras companhias que demoraram a absorver os passageiros deixados pela Varig. O maior desastre aéreo ocorrido no Brasil precisava ser solucionado, afinal o que levou aquele Airbus A320 não parar na pista. Para isso o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, abriu investigação e um inquérito policial também foi aberto, a fim de descobrir as causas. O CENIPA, como sabemos, não investiga para punir ou julgar os culpados por algum acidente. O objetivo do órgão é apurar as causas e propor mudanças e adaptações necessárias para evitar novos sinistros parecidos. Depois de aproximadamente 2 anos de investigações e buscas por respostas, em setembro de 2009 foi divulgado o relatório final que apontou as causas do acidente. As principais causas foram: uma das manetes de controle dos motores estava em posição de aceleração ao invés de estar em posição de pouso. Os pilotos estavam cientes das condições da aeronave e da pista. A central de operações da companhia também estava sabendo que um reversor não estava funcional. Apesar disso, não foi possível provar se houve ou não falha mecânica ou humana nesse aspecto. O CENIPA indicou para a fabricante que instalasse sistemas de alerta para quando um avião pousa e não está com a manete no local correto para a frenagem seja alertado os pilotos. Foram apontadas outras causas as quais também foram decisivas para a tragédia, como condições climáticas, preocupação dos pilotos com as condições da pista, além de a forma de operações por parte da TAM, além do treinamento de tripulações por parte da empresa. Em relação ao avião, se constatou que a ausência de um alarme que indicasse a posição incorreta das manetes foi culminante na tragédia. O relatório sugere 2 hipóteses para o acidente. Na primeira, haveria uma falha no controle de potência dos motores do avião, que teria mantido uma das manetes de potência em aceleração, independentemente da sua posição real. Em tais circunstâncias, haveria uma falha mecânica da aeronave. Na segunda hipótese, o piloto teria realizado um procedimento diferente do previsto no manual, no qual configurou os manetes irregularmente, o que caracterizaria uma falha humana. Apesar de todos esses apontamentos, um dos principais fatores foi a pista. A mesma tinha passado por reformas, só que apesar disso ela acumulava muita água pelo fato do grooven, que são ranhuras na pista que ajudam no escoamento da água, não estar sendo eficiente. Isso influenciou muito, pois a água acumulada atrapalhou ainda mais a paragem das rodas do avião. Os pilotos estavam cientes das condições da aeronave e da pista. A central de operações da companhia também estava sabendo que um reversor não estava funcional. Como em todo o relatório, o CENIPA apurou as causas, indicou as mudanças necessárias para evitar que algum sinistro parecido venha a ocorrer novamente. Como mudanças para a TAM, foram sugeridas novas práticas de treinamento de tripulação e de segurança de voo. Para a Infraero, foram impostas novas práticas para operações e para a manutenção de pistas. Além disso, mudanças na forma de operar em Congonhas e como operar no aeroporto, e ainda foi feita a sugestão de uma área de escape no aeroporto. Essas foram modificações notáveis no relatório final. Já no projeto do avião, as mudanças impostas foram a de alarmes que indiquem a posição incorreta das manetes. Essa tragédia mudou totalmente a forma de operações na aviação comercial brasileira,
bem como promoveu inúmeras mudanças de segurança de voo, além de promover uma ampla reestruturação no sistema aéreo do país. Infelizmente, as tantas vidas que foram ceifadas na tragédia há exatos 16 anos jamais voltarão, porém não serão nunca esquecidas. Lamentamos profundamente cada vítima. Esperamos que o resgate dessa história mostre a todos como a aviação modificou a forma de ser após esse desastre.